Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo as Crônicas de Israel como você nunca viu. Hoje, nosso capítulo é o 47. Nós estamos falando das 3 mulheres porretas da Bíblia, dessa época. Desse período, dos reis e depois pós-período, Ruth, Noemi, Esther. Hoje nós vamos acabar a história de Esther. Estamos aqui com a palavra na mão. Vamos procurar comentar para recapitular. O rei Assuero, ele dá um grande banquete. Eu tinha falado 6 dias, mas hoje eu estava ouvindo um sermão. 6 meses. Ele deu uma festa de 6 meses. E aí no final da festa de 6 meses, ele deu mais uma festa de 6 dias. E aí nessa época a sua esposa Vasti, que era a rainha, deu também uma festa. E ele pediu que a rainha Vasti fosse introduzida à sua presença. A rainha Vasti não foi. Ela foi destituída. Ela não foi morta, porque o rei poderia tê-la mandado matar, mas não. Talvez ele tenha encarcerado ela no seu harém. E depois de destituída, o rei Assuero constituiu uma nova rainha, Esther. A Esther era judia, era da família dos judeus, era prima de Mordecai, que a criava, né? O rei sabia que Mordecai era judeu. O rei talvez não O rei sabia que Mordecai era judeu. O rei sabia que Mordecai era funcionário do reino. Ele sempre via ele por ali. Mas ele não sabia que a rainha Vasti era judia e que ela era parente de Mordecai. Acontece que o primeiro-ministro odiava Mordecai, porque todo mundo se ajoelhava diante dele quando ele passava. E Mordecai falava: não, eu não vou me curvar diante desse corrupto. E isso irritava muito. Então Mordecai, o que fez? Convenceu o rei a publicar um edito para que se exterminasse Mordecai e essa gente que não adora nossos deuses. Tudo bem. A Mordecai vai à rainha Esther, sua prima, e fala: ó, o nosso povo vai perecer. Você precisa fazer alguma coisa, porque se você não fizer, do céu virá socorro, mas você e sua família vai perecer. Então a rainha Esther falou: puxa, e agora? Vou falar com o rei.
Só que a rainha não pode falar com o rei assim todo dia. Ela só pode ir lá se ele chamar. E já faz um mês que o rei não me chama. O rei estava se divertindo com as suas concubinas. Aí ela fala assim, vamos fazer um jejum de 3 dias. Eu vou jejuar com as minhas moças e vocês jejuem aí a cidade toda. E aí ela diz a frase que eu adoro na Bíblia. Eu sempre uso no dia a dia. Procura assim um contexto, não é? Aí ela diz, eu vou me apresentar ao rei. E se perecer, pereci. Se morrer, morri. Tô nem aí. E ela vai, se apresenta ao rei. O rei tem misericórdia dela. Não a mata. Não a manda pro presídio das concubinas. Pelo contrário, ele fala, ô minha rainha Esther, o que você quer, minha filha? Pode pedir ainda que seja metade do meu reino. Ela fala assim, olha, se eu achei benevolência diante de ti, permita que eu te ofereça um banquete. Venha à minha casa amanhã. E traga também Amã, o primeiro-ministro, que eu quero honrá-los com a festa. Amã, quando ouviu isso, ficou todo, oba! A rainha vai dar um banquete e só convidou a mim. Acredita? De todos os 127 ministros e governadores, ela convidou a mim. E aí foi lá, se banqueteou. Muito bem, o banquete foi gostoso. E agora, minha rainha Esther, o que você quer? Ela falou assim, meu rei, se eu estou achando graça diante de ti, venha amanhã em mais um banquete que eu vou oferecer ao senhor e ao seu ministro. E aí eu peço o que eu quero. Tá bom. Combinaram. Amã foi todo contente para casa. Quando ele saiu assim da porta do palácio, o Mordecai estava ali sentado, porque ele estava de luto desde que o decreto foi editado, o decreto de morte para os judeus. Ele se vestiu de pano de saco e ficou ali. Então, quando Amã foi passando, todos ali se curvaram diante dele. E Mordecai fez cara de deboche. Bah. Ai, o Amã já ficou bravo. Foi pra casa e falou assim, ave, teve um banquete muito bom hoje. Só eu fui convidado para a festa da rainha. Sério? Ai, mas quando eu tava saindo do palácio, eu vi aquele traste lá, parado na porta. Ele nem me olhou, me desdenhou. Mas que raiva, viu? Se eu pudesse, eu teria dado um tapão na cara dele. A mulher falou assim, o que é isso, meu marido? Você é o ministro, o homem mais importante do rei? Vai ficar aí de cabeça baixa? Homem, já não está decretada a morte dessa gente? Faça uma forca aí com uns 20 metros de altura, ou 30. Enfaga esse homem. Mordecai falou assim, Amã falou assim, é verdade, vou fazer isso. E mandou construir uma forca
de 20 metros. Dá daqui até quase a altura desse poste. Amanhã eu vou em outro banquete com o rei. Eu vou em outro banquete com o rei. Mas depois do banquete eu vou enforcar esse salafrário. Ele deve ter falado assim. E foi pro banquete. Enquanto isso, à noite, o rei não conseguiu dormir direito. Falou assim para os seus serventes: ah, não tô conseguindo dormir. Leia um pouquinho para mim aqui as crônicas do rei. Naquela época não tinha YouTube, não. Hoje, se você quiser ouvir as crônicas dos reis de Israel, é só você clicar aqui no YouTube, no canal Vigia das Pessoas, e você vai conhecer as crônicas de Israel, da 1 ao 50. Sim, nós estamos contando aqui a saga dos reis de Israel, os feitos dos grandes da época, tanto homens como mulheres, reis ou não reis, entende? Nós começamos em Adão, passamos por Moisés, tá vendo aqui, ó? Essa é a sarça de Moisés, ela não tá mais ardente, ela já foi até podada aqui, mas ela tá aqui como testemunha de que Deus é o poderoso, é o vigia das pessoas que manda. Deus trabalha nas trevas. Sim. O vigia das pessoas trabalha nas trevas. Enquanto Amã estava manipulando a vontade do rei, enquanto Amã estava perseguindo sem justificativa ao povo judeu, e aqui vamos abrir um parêntese, ó, parêntese desse lado, parêntese desse lado, vamos colocar: o povo judeu foi muitas vezes perseguido, foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Se você quiser conhecer essa história, além de ouvir aqui no canal Vigia das Pessoas, você pode... Tem uma ópera famosa chamada Nabucco. Essa obra conta a história do povo hebreu sendo subjugado por Nabucodonosor. Tivemos também a grande perseguição da época de Cristo. Os judeus eram perseguidos, eles foram massacrados, o templo foi destruído, eles foram dispersados pelo mundo. E temos a grande perseguição da Segunda Guerra. Ó, que belo caminhão! Na Segunda Guerra, o povo judeu foi perseguido. Os judeus estavam sem pátria, porque eles perderam no ano 70 a pátria, e não sei por que eles não se juntaram. Opa, vai com Deus. E aí eles estavam vivendo dispersos pelos países, muitos na Europa, outros aqui na América. E aconteceu que um tirano de plantão, um Amã de plantão, resolveu se apoderar dos bens dos judeus da Europa. E ele editou um decreto de perseguição. Ele matava, trucidava e ainda tomava as joias deles. Veja bem,
Uma coisa é você pegar o espólio do seu inimigo. Você estava em luta com o inimigo na guerra, o seu exército venceu, aí você vai lá e pega os despojos como espólio de guerra. Outra coisa é você subjugar um povo inocente e tirar-lhe o seu ouro. Olha que bonito. Tirar-lhe o seu ouro. Gente, eles arrancavam, além de toda, desculpa, além de toda a riqueza, as obras de arte famosas, as joias, eles arrancavam os dentes de ouro que os judeus usavam de tenaz, sem anestesia. Isso é tirania, isso é maldade, isso é perversão. E a maldade humana, as trevas humanas ainda não passaram. Hoje existem pessoas em todas as nações, inclusive aqui na pátria amada, idolatrada Brasil, salve, salve. Ainda existem pessoas que hostilizam outras pessoas sem motivo nenhum, sem razão que se justifique, a não ser a treva humana. A nossa alma é escura, é um breu. Existem trevas profundas em nossos corações. E Deus precisa trabalhar nas trevas. Porque daí Ele vai lá e Deus arranca a verdade. Ele expõe a injustiça. Lembra quando o rei Joás matou o profeta, que era filho de seu padrasto, seu padrinho? O que o profeta, quando falou enquanto morria? Ele falou assim: o Senhor do céu está vendo isso. O Senhor do céu vê nas trevas. O Senhor do céu trabalha nas trevas. Não adianta você querer achar que você é o bambambam, que você não é merda nenhuma. Desculpa. Que você não é coisa nenhuma. Você não vale nada, você é estrume, é pó, como eu e todos. Não subjugue o seu irmão, porque você é igual a ele. Não use a força que você tem contra o seu irmão. Não pratique injustiça. E eu tô cansado de ver injustiças por todo lado que eu olho. Não vou falar isso. Um dia eu vou gravar um capítulo para falar das injustiças que eu vejo cometidas com as nossas crianças. Mas vai ser um capítulo à parte quando eu criar coragem. Por hora, saibam que Deus trabalha nas trevas. Não pense você que você está sozinho. Não. O seu poder não é nada diante de Deus. Você pode me barrar hoje, pode me perseguir hoje, mas amanhã o Deus que trabalha nas trevas vai jogar luz sobre isso. E graças a Deus, o povo judeu, depois de tanto sofrimento, ganhou uma nação para eles,
Estão lá guerreando até hoje. O pior que no caso lá não é uma guerra justa, um país contra o outro país. Não. É um país contra uma unidade terrorista do mundo. Sim, é o que as notícias nos mostram. Vamos fechar o parênteses aqui. Aliás, antes de fechar o parênteses, quero elevar uma prece aos povos que estão em situação belicosa. Poderoso Deus, vigia das pessoas. Trabalhe, Senhor. Não permita que as trevas do mundo prevaleçam sobre nós. Pai, cura as nações, especialmente aquelas que estão declaradamente em guerra. Não deixe o mal prevalecer, Pai. E aqui sobre a nossa pátria amada e idolatrada, Brasil, coloque, Senhor, o teu manto de justiça. Não deixe os tiranos tomar conta de nós. Fazei com que a verdade sempre prevaleça. Assim como o Senhor fez lá no rei da Pérsia, assim como o Senhor instruiu o rei Xerxes, instrua, bom Pai, a nossa liderança, para que não sejam instrumentos de Satanás, propagando maldade. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. É isso. Agora sim, fechou o parêntese. Fechou um aqui. Fechou o outro aqui. Parêntese fechado, obrigado. O rei chamou o escriba lá e foram ler as crônicas dos reis. Ele não tinha o YouTube, tudo bem. Por coincidência, ou melhor, por providência divina, as crônicas que leram para o rei tratava de Mordecai, aquele mendigo que ficava lá. Ele era membro também do governo, mas ele estava tão humilhado que ele se vestiu de mendigo e ficou na porta do palácio. E as crônicas que ele leram relatavam que esse Mordecai, ele tinha denunciado uma conspiração contra o rei. E aí se fez a investigação e se descobriu verdadeira a conspiração. E aí o rei mandou matar os cabras. E aí o rei perguntou: o que foi feito para esse homem, Mordecai? Não é esse mendigo que está lá fora, no portão? É ele mesmo, rei. O que foi feito para ele? Nada. E o rei ficou pensando, passou a noite inteira pensando. Quando chegou o segundo dia do banquete, o convidado Amã chegou, o rei chegou. Aí eles sentaram nas suas poltronas confortáveis. Ai, ai, ai. Dá licença aqui, ó, sardente. Aí o rei, sentado em sua poltrona confortável, o seu ministro, Amã, sentado do lado. Aí ele falou assim para o ministro: sabe, eu quero honrar um homem, mas eu não sei o que eu poderia fazer.
que eu poderia fazer se eu quero honrar alguém? Você tem alguma ideia, meu caro Amã? O ministro deu assim um sorriso maroto. É, sei. É, rei, o senhor quer honrar alguém? Ele pensou assim, quem mais ele pode querer honrar, se não seu primeiro-ministro? Aí ele falou assim, ó, sabe o que o senhor faz? O senhor pega o seu cavalo que o senhor desfila diante do povo, pega a coroa real e coloca sobre a cabeça do cavalo. Pega um manto bonito, igual esse que o senhor usa, coloca sobre o homem e manda que um dos vassalos, manda que um dos seus servidores saia puxando na rua e gritando. É isso que o rei faz ao homem a quem ele deseja honrar. Glorifiquem ao homem que o rei quer honrar. E a mãe já imaginou, né? Puxa, vai ser muito bom. E eu vou mandar Mordecai puxar esse cavalo. Eu vou dar umas readas na costa dele. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. E o rei ficou pensando naquilo. Chegou a hora do banquete. A rainha serviu a comida. O rei comeu, a mãe comeu. E ela falou assim: estão satisfeitos? Ó meu rei, ó meu primeiro-ministro, o senhor está satisfeito? Ó, muito bem, estamos barriguinha cheia. Aí o rei falou assim: tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas, rainha, você não vai querer marcar um outro terceiro banquete, não é? Dá pra você falar o que você quer? Pode pedir, minha rainha. Ainda que seja a metade do meu rei, do meu reino, eu te darei. Aí a rainha se ajoelhou aos pés do rei e falou: olha, sabe esse decreto de morte que fizeram aí para os judeus? Então ela explicou: ó meu rei, se o decreto tivesse dizendo escraviza-se o povo judeu, eu não incomodaria meu rei com isso. É um problema tão pequeno que eu não incomodaria o senhor. O problema, meu rei, é que esse decreto fala sobre a morte dos judeus. E agora eu tenho uma revelação para fazer ao senhor. Eu também sou do povo judeu. Quando o rei ouviu aquilo, falou assim: desculpa, é que eu fumei muito. Brincadeira, nunca fumei. Quando o rei ouviu isso e falou assim: nossa, houve um decreto de morte para você, minha rainha? Não, meu rei, para mim, para todo o meu povo. Mas quem é que teria conspirado contra o seu povo, minha rainha? Ela apontou assim, ó: ele, o seu primeiro-ministro, por ódio a meu tio Mordecai, ele
condenou uma raça inteira. O rei ficou desesperado e saiu lá para fora. Saiu lá para fora. Foi pensar um pouco. Ele estava estarrecido com a conspiração revelada por sua rainha. Aí ele voltou. Quando ele voltou, o safado do Naamã, arrependido, estava pedindo pinico. Estava ajoelhado aos pés da rainha, pedindo perdão, pedindo clemência, blá 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 blá. Só que o rei olhou de longe e falou: olha aí, tá querendo pegar a minha rainha? Esse cabra não tem limite. Aí um dos serventes do rei falou assim: ó, não é por nada não, meu rei, mas o primeiro-ministro tinha preparou uma forca para Mordecai. Ele será enforcado logo mais, depois do banquete, ou ao amanhecer. O rei não fez outra e ordenou que se enforque esse traidor, esse conspirador. E Amã foi enforcado na forca que fizera para Mordecai. Eu acho que eu não contei a história, não é? Mas quando ele disse para o rei fazer tudo aquilo, o rei falou: pois vá e faça ao judeu Mordecai. Então Amã colocou uma capa real, colocou uma coroa sobre o cavalo do rei, e ele, Amã, foi puxando. Foi por isso que o Amã ficou tão irritado, tão irado contra Mordecai. Não sei se eu falei essa parte, mas se eu falei, tô refalando. Melhor refalar do que não falar. Então, morto Amã, agora a história está tranquila, não é? Quase. A rainha falou assim para o rei: ó meu rei, anula esse decreto de morte ao meu povo. O rei falou assim: mas eu não posso fazer isso, porque uma vez decretado e assinado com o meu sinete, com o meu anel, símbolo, eu não posso revogar. Então, aquele velho ditado: palavra de rei não volta atrás. Mas aí o rei falou assim: o que eu posso fazer é deixar que vocês ajam da melhor forma possível. Então a rainha Esther chamou o conselho lá dos judeus e eles falaram: então permita que nós nos defendamos com armas. E aí o rei decretou que eles poderiam lutar contra quem quisesse matá-lo. E o dia estava marcado dia 13 de Adar, que é o 12º mês do ano. E aí o safado do Amã, ele fez isso por
A palavra pur significa sorteio. Então ele sorteou para saber que dia cairia a matança sobre os judeus. E caiu dia 13 de Adar. Então nesse dia todos serão mortos. Então, depois da intercessão da rainha Esther, ela falou assim: olha, meu rei, eu sei que você já fez bastante, mas eu posso pedir só mais uma coisinha? Uma só? Ele falou: peça, minha filha. Mate os filhos de Amã. E o rei mandou matar os 10 filhos de Amã. E aqui eu vejo uma profecia. Com licença aí aos profetas de plantão. Agora eu vou dar uma profetada. Foram 10 os filhos de Amã. Nos últimos dias, surgirão sobre a terra 10 grandes nações. Essas 10 grandes nações vão fortalecer o grande monstro de Apocalipse 13. Essas nações vão dar voz, vão dar vez ao monstro do Apocalipse 13. E essas 10 nações vão subjugar o mundo, implementando as leis que o monstro de Apocalipse 13 instituiu. E no final, essas 10 nações se voltarão contra o monstro do Apocalipse 13 e destruirá o monstro do Apocalipse 13. E depois, essas 10 nações serão destruídas por intervenção celestial, o vigia das pessoas. Então eu vi aí um link, para usar um termo moderno, com as 10 nações que sobrevirão no futuro. Mas não é no futuro longínquo, não. É no futuro amanhã. Porque haverá 10 nações mundiais. E haverá um líder mundial. Aliás, tem um aí despontando na liderança aí, tem um aí despontando na frente. O dono do X, ele me parece um forte candidato a ser o líder dessas 10 nações. Mas é só uma profetada. Voltando, o rei então decretou e os judeus então se defenderam e foi muito gostoso. E eles se defenderam no dia 13. E aí no dia 14 ou no dia 15, a rainha gostou da matança. Foram 500 inimigos dos judeus mortos. Aí a rainha gostou e falou: meu rei, promulgue mais um dia aí de matança. É por isso que chama Purim. Pur é sorteio. Purim significa plural, sorteios. Então foi sorteado o dia 13, ótimo. Então agora escolheram o dia 15 também. E aí a matança foi maior ainda. O texto fala de muita gente aqui, mas foi muita gente.
Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei à sua casa e a ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperaram assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, lembre-se que eram 127 províncias, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía para todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, a capital, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adaita, a Adália, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arizal, e a Aridai, e a Vaizada, os 10 filhos de Amã, filho Amedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. Eles não pegaram os despojos porque não seria correto pegar, porque não havia litígio entre eles. Então não houve guerra, houve apenas uma contrapartida. Por isso não pegaram os espólios. Isso é o que eu penso. Agora você que é mais conhecedor aí das regras das guerras, quiser comentar aí, fica à vontade. No mesmo dia veio o rei perante o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester, na fortaleza de Suzã: mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Você quer mais alguma coisa, minha filha, minha rainha adorada? O que você quer? Então disse Ester: se bem parecer ao meu rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou. E houve um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, ou seja, no dia 13 houve a matança de 500 homens. No dia 14 o rei falou: continue matando. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Então o rei assim fez, publicou-se um edito, e mataram em Suzã 300 homens, e mataram de Suzã mais 300 homens, porém não se tomaram dos seus despojos. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa de sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores
75 mil. Tá ouvindo? Vou repetir. 75 mil. Porém, aos despojos não estenderam a mão. Nada de ficar pegando dente de ouro. Nada de ficar pegando a sua riqueza, o seu ouro, o seu tesouro, a sua prata. Isso não vem ao caso, porque não se trata de guerra justa. Não se trata de disputa por território. Não se trata de disputa por reino. Isso aqui é uma ação contra a vingança barata. Por isso vocês não devem pegar os despojos dessas gentes. Sucedeu isso no dia 13, no mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Então fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo, e mandaram presentes uns aos outros. Foi um grande Natal. A festa Purim, para encerrar o nosso comentário, que já está parecendo longo demais. Mas tá gostoso, não tá? Para mim tá. Tenha paciência, só mais um pouquinho, tá bom? E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenou-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em folguedo, para que os fizesse dias de banquete, dias de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, sorte. Então Pur quer dizer sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornassem sobre a sua cabeça mesmo, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, ou seja, plural de Pur, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Ou seja, Amã fez Pur, sorteio, só que Mardoqueu e a rainha Esther fizeram Purim, sorteios. Porque no dia 13 houve luta e no dia seguinte também houve luta. Na verdade não foi luta, foi matança. Eles se defenderam e mataram mais de 75 mil inimigos. Gente, é muita gente. 75 mil pessoas é gente demais. Foi uma vingança memorável que precisa ser usada como reflexão. É bom você parar para pensar um pouco, porque isso
Isso tem alguma coisa a ver com os nossos dias hoje. Sim, a injustiça sempre vai redundar em morte. Cuidado, coloque seus bigodes de molho. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que se não deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escreveram eles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Até hoje os judeus comemoram o Purim, e que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Hoje nós somos o Israel espiritual. Poderia ser que houvesse uma festa desse tipo, né, gente? Por que nós, os cristãos, o novo Israel, não fazemos essa festa de Purim? Sim, porque a sorte foi lançada e nós fomos resgatados por sorteio de Deus. Deus nos escolheu para resgate. Poderíamos fazer uma festança de Purim também, não podia? Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiale, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Observa que eles não falam a judia Esther. Amigo, é igual hoje. Eu lembro que uma vez o Pelé, dando uma entrevista, falou assim. Alguém perguntou assim: você sofre preconceito por ser assim, de cor? Ele falou, mas de que cor? Olha que caminhãozão bonito. Os americanos falam homens de cor, homens coloridos, colorete. Homens, então perguntou-se ao rei Pelé do futebol se ele sofria preconceito por ser preto. Ele disse não, porque depois que eu fiquei rico, ninguém mais vê a minha cor, só vê o meu dinheiro. Quando a rainha Esther virou rainha, ninguém percebia que ela era judia, só via a coroa de rainha na sua cabeça. Tá gostoso, né? Apesar de eu ter passado, meu Deus, quase 1 hora. Senhor, dê paciência ao meu povo para que possam ver isso. Depois disso, pôs-se o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos.
procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Aqui encerramos os comentários do livro de Esther. Obrigado pela sua paciência. Inscreva-se no canal se ainda não é o caso. Se você veio até aqui, com certeza você vai se inscrever. Compartilha, dê o seu like, dê o seu gostei ou não gostei, como diz o grande. E eu acho que esse é o 48, o fascículo 48. Para o 49 e para o 50, para encerrar no número 50, eu vou, para fazer um fechamento nas crônicas de Israel, eu vou falar sobre 2 israelitas maravilhosos. Só uma dica, hein? 1, o maior profeta que já existiu. 2, o maior servo que já existiu. Aguarde. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.